Muito bem, uma boa noite, mais uma vez no nosso programa ao vivo. Nós retornamos sempre com o tema que iniciamos na semana passada sobre a movimentação política, as manifestações que estão acontecendo no Brasil. Como eu disse para vocês, as coisas vão ficando mais claras com o passar do tempo, não é? Com a declaração de ontem da Presidente da República aos nossos governadores e prefeitos das principais cidades, nós então descobrimos qual é o projeto do governo. Um plebiscito para uma constituinte, ou seja, fazer uma nova Constituição. Por que eu digo que este gesto do governo torna as coisas muito mais claras? Por quê? Porque isto mesmo, ou coisa muitíssimo semelhante, aconteceu na Venezuela, aconteceu no Equador, aconteceu na Bolívia. Na Venezuela, Hugo Chávez, em 2007, tentou, num plebiscito, fazer uma constituinte, não deu certo, voltou à carga em 2009 e conseguiu. No Equador se conseguiu em 2008 e na Bolívia em 2009. Agora parece que chegou a vez do Brasil de entrar nesta confederação de repúblicas bolivarianas, não é? Ou seja, o termo bolivariano aqui eu estou usando exatamente para que vocês entendam do que se trata. Trata-se de colocar o Brasil naquilo que o Foro de São Paulo chama de socialismo do século XXI. Em palavras pobres, levar o Brasil para um socialismo cada vez mais próximo daquilo que é o regime de Cuba. Deixa eu esclarecer para vocês tudo isso que eu coloquei agora para você e não somente dar orientação para as pessoas, porque a gente vê que o problema maior das pessoas é, ao mesmo tempo, espiritual e de ignorância política. As pessoas estão indo às ruas, não é? Principalmente os mais jovens estão indo às ruas, e como eles nunca participaram de manifestações desse tamanho e nunca manifestaram a sua indignação com a corrupção, com estes gritos de moralização do país, etc., eles estão achando que nós vamos mudar o mundo. E vamos mudar o mundo no grito. Só que acontece o seguinte, a maior parte dos jovens está sendo tomada por uma vaidade que está cegando a capacidade deles analisarem os fatos e impedindo que eles sejam prudentes. Prudentes quer dizer o seguinte, meu filho, vai estudar primeiro, antes de você amarrar a sua vida num navio que vai afundar, e vai afundar com você. Não, agora não, eles vão nos respeitar. Gente, aqui não se trata de boa vontade, não se trata de otimismo, não se trata de pessimismo. Trata-se de uma ciência chamada história. Analise a história dos movimentos de massa. Nunca na história da humanidade, uma população que saiu às ruas foi líder de si mesma. Sempre, quando os movimentos aparecem e aparecem de forma amorfa, eles serão liderados por alguém. Alguém, de forma esperta, irá utilizar essa energia das massas. E os marxistas são especialistas nisto. Ora, o governo do PT é marxista. E eles são especialistas em usar esse tipo de coisa. Não é? Então, aqui começamos a analisar os fatos de uma forma mais clara, porque começamos a ver intenções. Você julga, não é, a realidade dos gestos políticos concretos que já formulam intenções e mostram para onde eles querem chegar. O que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo, desde os primeiros pronunciamentos da Presidente da República, a senhora Dilma Rousseff, um clamor por reforma política.
parece que realmente reforma política seria a coisa sensata, né, para se fazer num país onde realmente o sistema político é uma das maiores fontes de corrupção. Só que reforma política irá fazer este governo com este Congresso? Ou seja, nós sabemos muito bem que o Executivo, né, tem o Congresso praticamente nas mãos e pode votar praticamente aquilo que quiser, a hora que quiser. E não será difícil para eles conseguirem uma constituinte, não será para eles difícil uma emenda constitucional, não será para eles difícil empenhar a democracia brasileira e transformar o Brasil, né, naquilo que eles chamam de um salto para a frente, o salto do socialismo. Nós estamos indo para o socialismo cada vez mais radical, assim como aconteceu com a Venezuela, como aconteceu com o Equador, com a Bolívia e está acontecendo com outros países da América Latina. Isto é a descrição dos fatos, né? Se a sua vaidade de manifestante não permite você enxergar isso, enxergar que você está sendo usado e que você saiu às ruas para combater a corrupção, o governo tremeu e agora você conseguiu que o governo se dobrasse diante dos seus brados por honestidade. Você é um ingênuo. Se você acha isso, você é um ingênuo. Primeiro, porque você está achando que as manifestações foram espontâneas e que as manifestações foram causadas por você no seu Facebook. Isso não é verdade. Isso simplesmente não corresponde aos fatos. Em cidades pequenas, onde as coisas se enxergam com mais clareza, né, existem vários testemunhos de que as manifestações foram organizadas por pessoas que vieram de fora, homens, né, que vieram de fora e organizaram as manifestações, principalmente nas cidades pequenas. Isso se viu com clareza. Ora, de onde vieram essas pessoas? São paladinos da boa vontade? São jovens idealistas ou são agentes pagos? Nós levantamos na semana passada a hipótese de que havia, né, como se via indícios na internet, havia um financiamento direto de George Soros. Por quê? Porque nós não víamos a ligação direta entre aquilo que estava acontecendo e as intenções do governo. Agora já estamos vendo. Nós estamos vendo que os grupos internacionais de George Soros estão apoiando. O quanto eles estão entrando com dinheiro, nós não sabemos. Mas certamente não é necessário mais nós apelarmos somente para a verba que vem de fora, quando nós vemos claramente que o próprio governo é o maior interessado nessas manifestações para capitalizar essas energias na direção do socialismo e de um golpe de Estado de veludo. Nós vemos claramente que as coisas são assim. Então, para você que frequenta o site padrepauloricardo.org, talvez para você não seja fácil uma série de coisas que eu estou dizendo aqui, porque são coisas que não parecem óbvias para você. Você vive no ambiente socialista, você ouviu os seus professores, todos eles socialistas, apoiando sempre, falando do socialismo como uma coisa linda, e você está ouvindo, de repente, o Padre Paulo Ricardo dizendo que o socialismo é a coisa pior que existe no mundo, né? Então, muito bem. Então, vamos dizer algumas coisas que são óbvias e que são necessárias para o nosso debate aqui, nosso colóquio, nossa conversa. Em primeiro lugar, você tem que distinguir entre a propaganda que o comunismo e o socialismo faz de si mesmo e a sua verdadeira história. O comunismo faz uma propaganda linda de si mesmo, dizendo: nós estamos do lado dos pobres. Mas o que eles têm no currículo deles são mais de 200 milhões de mortos. Na contabilidade que foi feita pelo livro negro do comunismo, se chegou a 100 milhões de mortos.
pelos regimes totalitários comunistas. Mas, através de pesquisas mais recentes, a coisa cresceu. Veja no site do Olavo de Carvalho um artigo chamado O Tamanho do Crime. Você vai ver lá a contabilidade macabra de 200 milhões de mortos por esses regimes revolucionários que querem fazer um mundo lindo. Então, é esta a doença que nós temos que combater. Não é? Muita gente está se dirigindo ao site e dizendo, muito bem, padre, e agora, o que fazer? Bom, o que fazer, a primeira coisa, é que nós temos que lutar, lutar e lutar no campo cultural para tirar da cabeça do brasileiro de que o socialismo é uma coisa linda. Por quê? Porque esse é o pressuposto. Eles conseguiram martelar isso na cabeça do brasileiro. Todos os nossos alunos, como beócios, estão aceitando dos professores comunistas em sala de aula que o socialismo é lindo. Quando o que o socialismo fez foi 200 milhões de mortos. Os professores rasgam as vestes, não é, nas salas de aula por causa de alguns mortos nas inquisições. Não é? Imagine, a Inquisição matou, 3.000 pessoas. Nós estamos falando de 200 milhões, dos quais estes senhores que estão rasgando as vestes em sala de aula são cúmplices. Então, o socialismo, o comunismo, é responsável por esta loucura que nós verificamos na história da humanidade no último século. Então, nós temos que entender qual é a doença. A doença é a seguinte: quando uma pessoa chegar para você e disser, por favor, me dê poder, que eu te darei um mundo lindo, nós deveríamos ter um dispositivo legal para pôr essa pessoa na cadeia. Porque essa proposta é louca, é de gente maluca. E é esse tipo de patologia que leva a esta loucura de milhões de mortos. Me dê poder. Que é isso? Quem você pensa que é? Deus. Vou te dar poder para você me dar um mundo novo? Mas é exatamente isto que a presidente da República está propondo. Ela está propondo uma Constituição, não tenha dúvida, meu amigo. Ela está propondo uma Constituinte para ter mais poder. Para ter mais poder, para te prometendo um mundo novo, um mundo sem corrupção. Sabe por quê? Por que é que está tendo corrupção? Está tendo corrupção porque eles não têm poder. Então vamos fazer o seguinte: dê a ela o poder de pôr na cadeia os corruptos como crime hediondo, e você vai se espantar que os corruptos que eles vão encontrar nunca vão ser do partido deles. Os faltores do mensalão vão continuar soltos. O José Disseu vai continuar com o escritório de consultoria, sendo o maior lobista de Brasília, ganhando dinheiro, rios de dinheiro, fazendo lobby, né? E vendendo o poder que ele tem junto ao governo. Por quê? Porque eles são assim. Para eles não existe bem e não existe mal. Para um comunista, você tem que entender isto. Para a mentalidade socialista não existe bem e não existe mal, não existe honesto, não existe desonesto. Isso é uma das dificuldades que a gente tem dentro da igreja. As pessoas, os bispos, os padres, estudaram lógica aristotélica, estudaram ética da Igreja Católica e eles não entendem como é que funciona um cérebro revolucionário. O cérebro revolucionário funciona assim. A lógica não é aristotélica, ela é dialética. Então, veja, eles creem na dialética da história, então eles estão acostumadíssimos a criar um movimento contra eles para poder aumentar o seu próprio poder. Isso acontece. Você quer saber como funciona essa lógica? Se você quer estudar como funciona essa lógica, está no Mídia Sem Máscara, um artigo muito importante, do Olavo de Carvalho, chamado Caos e Estratégia. A primeira parte, a segunda parte, né, nós ainda esperamos. Mas Caos e Estratégia, você verá lá, né, exatamente essa realidade de criar caos como estratégia para poder ter mais
poder avançar nas causas socialistas. Isso é típico da mentalidade revolucionária que nos governa. Pois bem, você então tem que entender isto. Os padres e bispos estão acostumados com a lógica linear, eles têm uma lógica dialética. Os padres e bispos estão acostumados com a moral católica, eles não têm esta moral. Trata-se de uma moral revolucionária, que é o seguinte, por exemplo, para eles, sei lá, o homossexualismo é crime, é pecado, é ruim, é bom? O que é o homossexualismo para eles? Resposta, depende. Se ajudar a revolução, o homossexualismo é lindo. Se atrapalhar a revolução, o homossexualismo é uma coisa horrível. Então, estes mesmos senhores comunistas e socialistas que hoje estão pondo dinheiro nas passeatas de orgulho gay, são os mesmos que defendem o regime de Fidel Castro, que colocou milhares de homossexuais no paredão. Mas eles são contra o homossexualismo ou a favor do homossexualismo? Depende do que ajuda a revolução. Matar a minha mãe é ruim? Depende. Se matar a minha mãe ajudar a revolução, é bom. Mas se ficar feio para a causa revolucionária, então matar a minha mãe é ruim. É aqui que está a coisa. Pedofilia é bom ou é ruim? Depende. Se for padre que é pedófilo para acabar com o prestígio da Igreja Católica, então pedofilia é a coisa mais imoral que existe. Mas se for para ajudar o pessoal das manifestações e do movimento gaysista, a pedofilia é um direito. Trata-se de intimidade intergeracional. É assim que eles pensam. Você tem que aprender como eles pensam. Muito bem. Estou colocando essas coisas aqui porque a maior parte das pessoas, a gente vê que os comentários e os debates, as pessoas não estão preparadas para debater porque não estudaram essas coisas que são básicas. Isso é o beabá. Outra coisa que você tem que saber da existência do Foro de São Paulo. O que é o Foro de São Paulo? O Foro de São Paulo é uma organização fundada pelo PT e por Fidel Castro em 1990, foi feita em São Paulo e é por isso que a coisa chama-se Foro de São Paulo, para organizar todas as lideranças comunistas da América Latina, os movimentos revolucionários da América Latina, seja ONGs, movimentos de narcotraficantes, de guerrilheiros, partidos políticos, seja o que fosse, para recuperar na América Latina aquilo que se perderia no leste europeu. A coisa foi indicada por Fidel Castro, que já sabia que o Muro de Berlim iria cair em 1989. E ele já começou a preparar as coisas. Em 90, eles já estavam prontos para criar o Foro de São Paulo. Você vai dizer, mas eu nunca vou falar desse Foro de São Paulo? Bom, o jornalista e filósofo Olavo de Carvalho vem já há mais de uma década martelando isso e dizendo e tentando dizer para as pessoas que existe o Foro de São Paulo. No início, todo mundo dizia, você é um louco, imagina, você não existe, Foro de São Paulo. Agora, o próprio PT já está publicando. No canal do PT, no YouTube, você vai encontrar lá um vídeo do PT com a primeira reunião do Foro de São Paulo. Eles dizem lá que tem 18 horas de vídeo da primeira reunião de 1990. E eles já publicaram lá 1 hora e tanto. Eu já baixei, porque já tenho cópia do vídeo, porque vai que eles se arrependem de ter colocado no ar e vão dizer daqui a pouco outra vez que o Foro de São Paulo nunca existiu. Mas eles ficaram por quase uma década negando, chamando o Olavo de Carvalho de louco, varrido, que o Olavo de Carvalho era louco, etc. e tal. Hoje, vários jornalistas já falam e já denunciam o Foro de São Paulo, mas sem dar a notícia de que o Olavo lutou quase que sozinho durante uma década para mostrar para as pessoas que ele existia. Muito bem. Outra coisa que você deveria saber para entender aquilo que nós estamos falando, que existe uma ligação clara de agenda, de objetivos comuns entre os
socialistas e comunistas e as grandes fundações internacionais. Parece absurdo, sim, mas não é absurdo. Ou seja, esses metacapitalistas, esses banqueiros, né, das grandes fundações, eles têm a mesma agenda, porque eles querem um governo mundial globalista, e eles estão usando, pelo menos é essa a pretensão deles, de usar os socialistas para primeiro aplainar o caminho para que eles possam implantar o governo mundial. E por isso existe, por enquanto, uma aliança entre estas duas forças. Que essa aliança vá perdurar para sempre, não se sabe. O fato é que já existe essa aliança. Questão da corrupção. Muita gente diz, mas imagine, o PT agora, existe corrupção no PT porque o PT traiu a causa. Gente, sempre os movimentos revolucionários souberam usar a corrupção. O PT subiu ao poder denunciando a corrupção e se manteve no poder tendo a maior rede de corrupção que já existiu, que era o Mensalão. Mas nós não somos fortes o suficiente, ou corajosos o suficiente, para dizer que isso não é uma coisa que o José Dirceu, né, fez e ele traiu o socialismo. Não, isso faz parte da lógica, da própria lógica do socialismo. Usar o dinheiro, que é a fraqueza que eles consideram do adversário, ou seja, tem aqueles políticos lá que estão no Congresso, são uns porcos capitalistas, vamos usar o dinheiro para corrompê-los, para que ele nos dê uma coisa mais importante do que o dinheiro, que é o poder. Entende? O brasileiro está treinado para distinguir a corrupção quando ela envolve dinheiro, mas não está treinado para compreender que existe uma corrupção muito mais grave do que o dinheiro, que é a corrupção do poder. Ou seja, usa-se o dinheiro para ter mais poder, não para o enriquecimento pessoal, embora muitos deles estejam ricos. Mas a finalidade principal é o alcance do poder. Então, tudo isso está acontecendo, não é? Eu gostaria que vocês dessem uma olhada depois num blog que um jornalista que eu não conheço, o Aloísio Amorim, né? O nome é Aloísio com U e Z, aloisioamorim.blogspot.com. Você vai encontrar lá, né, esse jornalista que está lá fazendo o trabalho dele, muito bem feito, mostrando claramente que o PT já tinha cartazes, panfletos, apostilas, cartilhas a respeito da reforma política que a senhora presidente da República acaba de lançar ontem, mas estava tudo pronto, já estava no site do PT pronto, a reforma política. Ora, você vai dizer, não, mas é que o PT já tinha essa reforma política, eles queriam a reforma política e aí providencialmente aconteceu as manifestações. Bom, você certamente é um sujeito otimista, né? Então, parabéns pelo seu otimismo. Só que esse otimismo, meu irmão, ele não corresponde ao mundo real. Porque talvez você tenha que fazer um esforço de encontro à realidade, porque a realidade, às vezes, ela é dolorosa. Tá? Então, Jesus disse que a verdade nos liberta, mas ele não disse que a verdade ia ser agradável. A verdade, no mais das vezes, é dolorosa. Então, resumo, para nós darmos um intervalo e assim você poder fazer as suas perguntas. E eu gostaria realmente de responder algumas perguntas, porque tem gente que está muito confusa, né? Então, resumo da conversa. Pelo que nós estamos vendo, houve um movimento popular nas ruas. Esse movimento não foi espontâneo, né? Semana passada nós dizíamos, ele teve início na internet. Hoje está mais claro, não foi uma coisa só da internet. Houve organização local, sim. Houve gente paga para promover isso nas várias localidades. E claro, a divulgação, a indignação, a propaganda, etc e tal, o combustível foi feito na internet, né? Este movimento, tenha sido ele causado por quem for, foi causado por alguém de esquerda.
Por quê? Porque os slogans eram de esquerda, os pedidos eram de esquerda, eram causas socialistas e eram coisas para levar o Brasil para o socialismo. Pois bem, mais ou menos quando arrefece, né, o fogo das manifestações, nós temos a presidente da República que pertence a um partido socialista, que tem um projeto socialista, proclamar exatamente aquilo que já foi feito em outros países da América Latina. Vamos fazer um plebiscito para uma constituinte. Para quê isto? Por quê? Porque a gente deve aproveitar o calor do povo para fazer um passo avante, um passo para frente no socialismo. Ora, se isto não é um golpe de Estado de veludo, sem derramamento de sangue, eu não sei o que é. Não é? Então, claramente as coisas estão aí. Olhem lá o blog do Aloysio Amorim, vocês vão ver os cartazes, vão ver o que o PT tem feito e como as coisas têm sido planejadas já há muito tempo. Não é? Bom, tendo dito isso, qual é a solução? Padre Paulo, o que fazer? Resposta: só tem uma coisa a ser feita. Nós precisamos agora, nesse momento, lutar no campo cultural. O campo cultural quer dizer o seguinte: você precisa conhecer mais os crimes e as maldades do socialismo, denunciar e fazer o brasileiro parar de ser fã de carteirinha do socialismo. Se não houver essa mudança cultural, qualquer coisa que nós tentemos vai dar em fortalecimento da esquerda, em fortalecimento do socialismo. Você vai às ruas, eles vão usar esse combustível para fazer o que eles quiserem. Porque se todo mundo acha que o socialismo é lindo, você cria um caos e eles aparecem como salvadores. É sempre assim. Pergunto, eles tiveram tudo planejado direitinho e tudo aconteceu como eles queriam? Provavelmente não. Leia lá o artigo do Olavo de Carvalho. A coisa é sempre com múltiplas estratégias, várias linhas diferentes. Por exemplo, provavelmente, pelo que a gente vê, eles estavam apostando na violência nas ruas. Acontece que o brasileiro se mostrou muito mais pacífico do que eles esperavam. E aí, não deu certo o caminho, né, da violência nas ruas. Por quê? Porque quando você cria um caos social, você evidentemente precisa agora de um salvador que ponha ordem nas coisas. Que esse salvador seja o próprio governo do PT, ou seja um outro governo de esquerda, isso não importa. Dentro da dialética socialista, os grupos se alternam. O importante é a causa socialista ir para frente. O senhor apoia a criação de organizações civis para organização, monitoramento, apoio logístico, oposição aos movimentos orquestrados pelas elites globalistas? Veja, a gente deve sempre apoiar organizações que sejam bem intencionadas. O problema não é esse. O problema é que, Renzo, para a maior parte das pessoas, quando você fala que existe uma elite globalista que está ligada com os movimentos socialistas e comunistas da América Latina, as pessoas olham para você como se você fosse um marciano, um louco, conspirador, etc., alguma coisa que o valha. No entanto, a coisa já está muito clara e muito documentada. Não é? Vamos pegar somente um ponto, tá? Um único ponto, para não levarmos aqui a coisa ao extremo de mostrarmos como isso acontece com o gaysismo, com o feminismo, com tantas outras coisas. Um único ponto, o aborto. A causa do aborto, ela é fundamental, tanto para os movimentos socialistas e comunistas, como para as elites globalistas. O que pode parecer para nós estranho é exatamente que esses dois que eram antagonistas, não é, históricos, onde os partidos de esquerda sempre se opuseram ao grande capital internacional, agora estão sendo subvencionados pelo grande capital internacional.
E isto é coisa clara, evidente e documentada, não é? Por quê? Porque se vê claramente que existe uma parceria, não é? Parceria onde grupos de estudo, missões ao exterior para treinar pessoal, funcionários do governo, doações para ONGs abortistas, não é? Que promovem a causa da descriminalização do aborto no Brasil, onde fundações internacionais doam dinheiro e o governo doa dinheiro também e juntos estão na mesma causa. Quer dizer, isso é uma coisa documentada, isso é evidente. Para algumas pessoas pode parecer alucinação, mas é porque vocês não estão por dentro dos fatos. Vá estudar. O que tem que fazer mesmo, Renzo, nesse momento não é tanto organizações. Você pode até fazer organizações, mas organizações para fazer o seguinte: conscientização das pessoas, grupos de estudo. A gente precisa estudar estas coisas, porque senão cada vez mais nós vamos cair como peixinhos, né? Nas redes desse tipo de coisa. O pessoal está morrendo de rir, né? Esse pessoal socialista, comunista, estão morrendo de rir, felizes da vida de ver conservadores, católicos, não é? Nas ruas, nas passeatas, apoiando e dizendo: é isso mesmo, abaixo a corrupção. Enquanto isso, nós estamos dando combustível para eles. Aliás, o sistema econômico não é tanto o problema aqui, tá? Por quê? Porque nós estamos acostumados a achar que o principal que esse pessoal quer é uma economia socialista. Olha, já foi mostrado com a queda da Rússia e a China que uma economia socialista ela é impossível. Então não tem mais ninguém querendo uma economia socialista, nem mesmo os socialistas. O socialismo quer uma igualdade. Eles se voltaram, saíram daquela fixação com a economia, e o que eles querem agora é uma igualdade que está se manifestando em outros campos. Igualdade sexual, destruição da família tradicional porque ela é causa de desigualdade, destruição do cristianismo tradicional porque ele causa desigualdade e assim por diante. É aqui que está o grande combate, está no mundo cultural e não mais no mundo econômico. Tá? Então, enquanto a gente vai às ruas gritando e dizendo abaixo a corrupção, divisão da distribuição da renda, etc. e tal, achando que nós estamos promovendo, não é, até mesmo uma economia socialista, nem o governo acredita em economia socialista. Ele sabe muito bem que a economia do Brasil ela já é uma economia fascista, em que os grandes empresários estão nas mãos do governo. E quanto mais eles tiverem esse domínio, não é, melhor. É outra forma de se levar para frente a economia. Muito bem. José Reis. Padre, quero organizar na minha paróquia um grupo. Como fazer? Bom, José, você organize um grupo para estudar, né? Eu aconselho você, se quer ler essas coisas e conhecer essas coisas a respeito de política e de economia, leia, né? Sempre se mantenha muito informado. Você tem no site do Olavo de Carvalho e do Mídia Sem Máscara duas fontes seguras de conhecimento, né? Mas precisa se aprofundar mais, porque ali você tem um veículo onde você vai encontrar listas de estudo, etc. e tal. O importante, José, é antes de você organizar alguma coisa com outras pessoas, é você estudar. Né? Então, forme um grupo de estudo de colegas que queiram estudar juntos, ao invés de você querer passar uma coisa que você ainda não domina e que você ainda não conhece. Bom, Milena, veja, o que tem que explicar para as pessoas é exatamente aquilo que eu insisto, é o que é o socialismo, é a maldade do socialismo e como isto está sendo usado para que o país precipite num socialismo ainda mais profundo. Já estamos nos socializando, nos tornando socialistas, né? Isso é ruim. Então, a argumentação deve começar assim. Se você começa na argumentação superficial de dizer, mas a corrupção, mas desse moralismo de corrupção, não corrupção, você está numa análise que não é profunda. Você vai ficar debatendo isso para sempre, porque
Porque você tem que olhar que no mundo da movimentação política, as aparências, na maior parte das vezes, enganam. E o que está acontecendo realmente é um jogo sujo debaixo da mesa e não em si, aquilo que você está vendo bonito em cima da mesa. Não é? O Brasil precisa de uma reforma política? Precisa, mas o que esses senhores vão fazer certamente não é bom, porque o Brasil não está pronto para promover uma reforma política. Não é? A reforma política será promovida por políticos e será a imagem e semelhança dos políticos. Ora, se nós temos um Congresso Nacional que está basicamente de joelhos, dominado pelo Executivo, e o Executivo é de um partido revolucionário e socialista, essa reforma não me parece que seja muito boa. Muito bem. Clélia Maria. O problema é que somos ignorantes. Precisei estudar para ver a ponta do iceberg. Gente, as faculdades emburrecem. É isso mesmo, Clélia. Parabéns. As faculdades emburrecem. Por quê? Porque o sistema educacional está tomado por socialistas, que estão aí para emburrecer mesmo. Se você quer saber por que é assim, estude Antônio Gramsci, não é? Ou seja, Gramsci é um socialista que está, já falecido, né? Evidente, é um ideólogo socialista que tornou-se praticamente o dono, né, da intelectualidade brasileira. Gramsci era anti-intelectualista. Então você vai para a faculdade simplesmente para inverter o senso comum em um senso comum revolucionário. Né? E é isso que acontece. Muito bem. Ivanildo Silva. Padre, diante disso, como o cristão deve se posicionar diante dos manifestos? Apoiar ou ficar em casa? Ivanildo, novamente a decisão é sua. A minha posição é que você indo apoiar esse negócio, você está apoiando um futuro possível golpe de Estado. Portanto, eu sou contra, mas é a minha posição. Eu não digo que essa é a única posição cristã possível. Diante dos fatos que eu estou vendo, né, se eu não estiver redondamente enganado, eu acho que as coisas vão por aí. Durval de Santana Soares. Como se luta no campo cultural? Exemplos, dados, fatos ou tudo isso junto? Bom, se luta no campo cultural estudando e divulgando as coisas que você vai descobrindo, né? Sem que no início você queira emitir opiniões muito facilmente a respeito das coisas, né? Divulgue fatos, coloque aquilo que você vê que são pensadores que você confia, que estão realmente desmascarando as coisas, mas a emitir opiniões sobre fatos novos, às vezes é uma questão arriscada para aqueles que não têm material suficiente e não têm tempo suficiente de meditação sobre os fatos, né? Então, a melhor coisa é você estudar e divulgar o seu estudo, passar para frente aquilo que você vai estudando, né? Contagiar outras pessoas para o estudo. E assim as pessoas vão despertando. Aí sim o gigante poderia despertar, se houver uma elite cultural que desperte esse gigante. Nádia Pereira. Padre, Deus deixou o homem como protetor da família e dos governos. Onde encontramos esses homens corajosos com autoridade para ajudar-nos nessa luta injusta? Nádia, vamos ter que formá-los. Homens corajosos para defender isso, vamos ter que ser nós mesmos. Não tem nós, então é nós mesmos. Entende? Nós vamos ter que formar essas pessoas. Então vocês que são leigos, que estão sendo formados no site, e tantas outras pessoas de boa vontade que estão sendo formadas em outros lugares, né, como por exemplo um seminário de filosofia do Olavo de Carvalho, esses serão certamente os futuros homens que irão dar a vida e defender. Por enquanto, o horizonte não me parece muito promissor. Você está sabendo das coisas, agora você sabe. Muito bem, usem a criatividade no Facebook, na internet, onde vocês... Para o quê? Para denunciar essas coisas. Não é? É necessário denunciar. Essa reforma política tem tudo para ser um passo na direção do socialismo. Foi assim na Venezuela, foi assim na Bolívia, foi assim no Equador. Ora, vai ser diferente conosco?
já que os outros membros do Fórum de São Paulo estão indo na mesma direção. A Dilma e o PT têm vínculos com o Fórum de São Paulo. O que será que eles estão fazendo? Será que é coincidência? Quando, de repente, fazem um plebiscito no Equador e a República do Equador fica mais socialista, com uma constituinte, e, de repente, aqui no Brasil, com o Partido Socialista, eles propõem novamente um plebiscito para fazer o Brasil avançar, o que você acha que vai dar nessa história aí? O que vai sair disso tudo? Né? Então, muito bem. Vamos, então, concluindo por aqui, né? Fico contente que vocês parece que compreenderam bastante a coisa. As perguntas que apareceram não foram tão polêmicas e tão assim, como nós estávamos vendo esses dias no site. Vocês viram que nós, com toda a honestidade do mundo, postamos os comentários de vocês, gente que estava em desacordo com aquilo que eu estava colocando. Nós estamos aqui para debater, estamos aqui para conversar, não temos nenhum medo, né, de realmente buscar juntos a verdade. Vamos debater e estamos aí para isso. Agora, o que seria necessário é estudar, né? Não basta otimismo, não basta você chegar e dizer assim: mas eu acho que vai dar certo. Gente, isso daí é suicídio.